O sistema de avanças do SaaS Retail da SaaS Gestão Comercial é extremamente flexível e pode ser otimizado para várias áreas, desde as avanças contabilísticas, as cotas para associados ou guias automáticas diárias, por exemplo, para panificadoras. Para definir uma avança, bastará na ficha do cliente, no separador avanças, indicar que quero criar uma avança com determinado nome, onde posso indicar que todos os meses, ou mediante uma periodicidade aqui a indicar, bimensal, trimestral, anual, entre outras, vai ser emitido um documento de venda para esse cliente de forma automática, onde poderemos aqui selecionar qual o documento, por exemplo, uma fatura, uma venda de dinheiro ou uma guia de transporte. Indicamos qual a data de inicial de processamento, final, e qual a próxima, queremos que seja já emitida, e aqui vamos indicar quais são os produtos que nós queremos que sejam processados juntamente com essa fatura, portanto com o valor que pode ser pré-definido na ficha do produto ou outro, e inclusive dando aqui um desconto ao cliente, portanto com preços já com impostos ou não. Depois, mensalmente ou diariamente, a aplicação gera um alerta ao utilizador indicando que hoje tem determinadas avanças e é-lhe disputado este ecrã para processar respectivas avanças. Avanças essas que ainda podem ser processadas porque vão ser impressas de forma automática e podem estar organizadas por cliente, podem estar organizadas por zonas também, e indicando aqui qual é a data de processamento, que pode ir buscar outras que ainda não tenham sido processadas, posso inclusive desmarcar algumas que não posso querer hoje processar, portanto, e efetuo o seu processamento. De forma automática, a aplicação vai gerar um documento, seja fatura ou guia, aquilo que estava definido na ficha do cliente, de forma automática é lançada então essa mesma avança, que pode ser, por exemplo, consultada aqui na ficha do cliente, onde podemos ver a última fatura emitida a ele. Portanto, vamos aqui emitir, o documento está aqui visível, aquele que foi acabado de processar. Portanto, de forma automática foram lançados N documentos que poderiam, no final, serem impressos também, okay? Depois de serem gerados, podem ver, é também dada a possibilidade de os imprimir de forma automática. Outra aplicabilidade é, por exemplo, uma gestão de cotas mensais numa associação desportiva, onde nós podemos, por exemplo, indicar que um determinado cliente tem uma cota mensal, indicamos qual é o documento que vai ser processado, por exemplo, que é mensal ou anual, e qual é o produto, podemos para esse efeito criar um produto e que aqui podemos, por exemplo, alterar para aparecer na fatura, cota mensal, onde podemos aqui dizer que é, por exemplo, o mês, de forma a que seja automaticamente lançada a cota com a respectiva indicação. Portanto, está gravado qual é o documento que vai ser emitido automaticamente. Se repararmos, já aparece aqui o cliente número 7 com a cota mensal e quando solicitado para processar, se formos aqui à ficha do cliente, portanto o cliente número 7, podemos ver o último documento que foi uma cota emitida, portanto, e aparece com o nome à frente porque indicamos um parâmetro para ser mais fácil reconhecidamente pelo cliente. Neste caso, poderíamos consultar, por exemplo, um relatório de contas correntes pendentes e saber quais são os clientes que têm em dívida as respectivas cotas. Não é? Com isso, poderíamos aqui, por exemplo, consultar todos os meus documentos pendentes, inclusive podemos fazer um filtro e enviar por e-mail para o meu cliente em PDF ou em Excel esses mesmos pendentes. Outra aplicabilidade é a questão, por exemplo, das panificadoras, que têm uma grande dificuldade de trabalho, que é todos os dias nós temos que emitir guias de remessa para todos os meus clientes para a entrega do pão, dos pastéis, etc. Eu posso criar num cliente mais que uma avança, por exemplo, neste caso tenho duas, onde vou indicar que para este cliente é emitida uma guia de remessa à segunda, à quarta e ao sábado, onde vão ser emitidos estes documentos e estes produtos, e, por exemplo, com outra periodicidade, noutros dias da semana, são disponibilizados outros produtos. E assim, de forma automática, podemos processar uma avança, em que poderíamos, inclusive, por exemplo, imaginemos hoje é dia 15, estamos no final do dia, a pessoa do escritório processou a avança, mas quer que ela seja já com a data do dia 16, porque os funcionários que vão sair com as viaturas vão sair às 5 ou às 6 da manhã e assim já lá tem o documento com a data correta. Ainda nas avanças, poderíamos acrescentar um outro documento, por exemplo, onde sempre que fosse emitida uma fatura, era acrescentado os produtos que durante o mês o cliente levou por guia de transporte, por exemplo, consumíveis que foram sendo levados, e a quando da emissão é convertido automaticamente esses produtos juntamente com a fatura.